Bom, boa tarde, pessoal. Eu me chamo João Garcia e eu estou aqui junto com o Marcelo Cruz e a gente vai apresentar para vocês um case de sucesso nosso que a gente fez em parceria com a Amazon, né? Nós somos da empresa PSR e trabalhamos com a AWS já há muito tempo para diversas das nossas soluções e essa aqui é uma delas. Então, o título dessa apresentação é Como a PSR simulou o sistema elétrico da costa oeste dos Estados Unidos com milhares de cores. É milhares de cores, tipo núcleo de processamento, não é milhares de cores, apesar de que a gente até tem uns gráficos bem bonitos e bem coloridos nas nossas ferramentas. Então, é bem bacana. Primeiro, só para falar um pouco para vocês, situar vocês do que a gente está falando, né, do que é a empresa. A PSR é uma empresa que consiste de 3 pilares, principalmente, tá? A gente trabalha com estudos, então a gente tem muito serviço de consultoria. A gente trabalha com ferramentas analíticas, como os modelos matemáticos e enfim, diversos tipos de modelos matemáticos para atender todos os campos dentro do setor energético e elétrico. E a gente tem a nossa área de inovação, onde a gente sempre trabalha com tudo que está de novo. Então a gente tem projetos em computação quântica, que a gente faz algumas parcerias muito loucas, como com a NASA. A gente tem trabalhos com Deep Learning, a gente tem trabalhos com cripto. Então a gente está sempre buscando o que é novo. E aí, por isso, há 17 anos atrás, a gente começou a trabalhar com a AWS. E foi dentro dessa inovação que trouxe a gente para um sucesso enorme. O Marcelo vai até contar para vocês mais à frente como foi a nossa experiência de conhecer eles. Tá? Nosso objetivo, como diria Pink, o cérebro para o Pink, né, é tentar dominar o mundo. Então o que a gente quer aqui é cobrir esse mapa todo. A gente quer basicamente conquistar tudo e deixar tudo amarelinho. A gente já tem sucesso aqui em diversos continentes, áreas de estudo, vendas de software, licenciamento, projetos de pesquisa, em todas as áreas e todos os lugares, e a gente está crescendo sempre e tentando expandir. Esses são alguns dos nossos modelos aqui, passando rápido, né? A gente tem muitas ferramentas além dessas, como ferramentas de I/O, ferramentas de graficação, ferramentas de escrita, ferramentas enterprise, que integram elas todas e tornam basicamente uma coisa só. Mas nossa principal ferramenta, nosso carro-chefe aqui, que foi o que foi usado para fazer esse modelo, que é o modelo da Genesis, que eu estou apresentando para vocês, foi o SDDP. SDDP significa Stochastic Dynamic Dual Programming, tá? Então é uma metodologia que foi criada dentro da PSR, foi aberta, o paper é aberto, e é um dos métodos de otimização mais usados no mundo, com diversas citações. E aí a gente tem modelos também de planejamento de operação baseado nisso, planejamento de expansão, diversas coisas. E para fazer tudo isso, né, a gente é muito mais do que uma só pessoa, é muito mais do que só um trabalho, que só um modelo matemático. A gente tem toda uma força, uma equipe enorme por trás da gente, são mais de 120 especialistas. Dentre esses especialistas, a gente tem gente de diversas áreas e temos um orgulho enorme da nossa equipe. Temos uma equipe com uma produção científica de nível universitário, sabe? A gente já tem, só dentro da casa, mais de 50 dissertações e teses de mestrado e doutorado que a gente vai trazendo e vai fazendo e desenvolvendo junto com o pessoal. E já temos, se vocês olharem só no nosso site, a gente tem 200 artigos, dentre eles publicados em revistas, jornais, papers para convenções, conferências, eventos, livros, tudo que é tipo de coisa. E aqui o Genesis, esse é o Genesis. O que é ele? Ele é basicamente uma especialização desse software que eu falei que é o SDDP para trabalhar com otimização no sistema do setor elétrico, tá? Então, por que é legal e por que a gente acha que esse é um caso que deu certo e vale a pena apresentar? Porque a gente teve um output, a gente teve um processamento enorme e como vocês podem ver aqui nessa imagenzinha meio confusa, a gente basicamente tem o projeto todo dividido em 2 partes. A parte branca é muito a parte que fala com o cliente, de banco de dados e interface, enquanto que a parte azul é a parte que é o PSR Cloud, que a gente vai apresentar mais para frente, que foi feito todo dentro da AWS e é a nossa solução de computação em nuvem. Nesse caso aqui do cenário da Genesis, a gente teve em uma tarde a gente conseguiu gerar 12 mil cenários. O que são 12 mil cenários? Bom, 12 mil cenários é basicamente o resultado de mais de 220 milhões de problemas de otimização que foram solucionados em menos de 8 horas e a gente teve um output de 20 tera de resultados. Então a gente tem problemas onde a gente precisa de computar muito dado, escrever muita coisa muito rápido e a gente tem muito orgulho disso que a gente faz. A gente inclusive conseguiu quebrar esse recorde mundial aí durante incríveis 2 semanas
até que um pessoal que simulou o universo bateu a gente, mas a gente acha que se a gente de repente simular os Estados Unidos inteiro, ou um país inteiro, um continente inteiro, a gente consegue bater eles de novo. Então, se assim, para ganhar da gente simulando a costa oeste dos Estados Unidos, a galera precisa simular o universo, acho que a gente está indo bem. E aí, só para vocês entenderem um pouco o que é a otimização que a gente está falando, de solução. O que são problemas de otimização? Bom, problemas de otimização, eles vêm de problemas que devem ser solucionados com muitos casos e a gente tem que pegar o caso ótimo. Mas o caso ótimo depende do indivíduo que está querendo resolver aquele problema. Você pode otimizar uma coisa por tempo. Se você está aqui no Rio, você pega seu carro e vai para Petrópolis, você pode querer pegar o caminho mais rápido ou você pode querer pegar o que tem menos pedágios. Assim, você otimizou ou por tempo ou por custo. E esses tipos de problema de otimização, eles têm muitas variáveis que têm que ser levadas em conta, né? Problemas de longo prazo, problemas de curto prazo, problemas com demanda. Se alguém vai ligar a TV, você vai ter um gasto energético maior. Então, se tem um jogo do Brasil e todo mundo liga a TV, a gente pode ter problemas com isso. Se você sabe que não vai chover, você tem que ter um certo acionamento, porque suas hidrelétricas não vão estar ligadas. Então, esses são os tipos de problemas que a gente tem que levar em conta quando a gente está solucionando aqui o caso, que foi o caso da NWPCC, que é basicamente quem contratou a gente para desenvolver o modelo da Genesis, que é o Northwest Power and Conservation Council. Ela foi uma agência criada em 1980 com o objetivo de, basicamente, planejar o uso da energia elétrica da costa oeste dos Estados Unidos como um todo. E isso contém diversos estados, diversas cidades, como essa beleza aqui, que se vocês pararem para olhar, é realmente muito fácil da gente otimizar a distribuição de energia aqui, né? Não tem muito consumo, mas aí a gente entra nesse caos e aí a gente começa a se desesperar um pouco. Bom, não é só a gente que se desespera um pouco, houveram muitas críticas, tá? Houve muitas críticas por volta de agosto de 2020, porque eles começaram a ter um problema de racionamento de energia, muito parecido com o que a gente tinha lá nos anos 2000, com crise de apagão, muito parecido com o que quase aconteceu há 2 anos atrás, lá em 2021, que as contas de luz subiram loucamente e aí todo mundo ficou desesperado. E todo mundo começa a apontar dedos. O problema é energia renovável, que ela não funciona. Só que isso não é verdade. Como essa notícia aqui grande diz, com mais coordenação você já resolve muito problema. Você não precisa sempre gerar mais energia. Basta você ser coordenado e inteligente naquilo que você está fazendo. Só que como que você consegue coordenar um sistema dessa complexidade aqui? Só para vocês entenderem, a costa oeste dos Estados Unidos, isso é uma rede simplificada, tá? E na rede simplificada a gente já trata dezenas de hidrelétricas, centenas de termoelétricas, centenas de usinas renováveis e cada conexão dessas causa basicamente decisões a serem tomadas de quem vai prover energia para quem. Imagina só, se você tem 3 termoelétricas, tá? Como é que você decide qual que você vai usar? Esse é o caso mais simples de consumo de energia. Você vai e compra energia da termoelétrica mais barata. Então eu vou comprar aquela que me oferece a R$10 o megawatt-hora. Mas se ela só me oferece 5 megawatts e eu preciso de 6, eu preciso passar a entrar na do meio. Se eu preciso de 17, eu já preciso passar a entrar na terceira. Então é uma forma bem gulosa de você decidir. Você simplesmente pega aquela energia que é mais barata para você e você compra e você utiliza. O problema é que quando você adiciona... Uma solução muito legal, na verdade, é que quando você adiciona usinas renováveis. Porque a energia solar ela está sempre lá, ela está sempre disponível para você, energia eólica também, mas ela é completamente imprevisível. Porque se chega uma nuvem, ela entra na frente do sol e sua placa começa a gerar muito menos instantaneamente. Se o vento para, a sua eólica começa a gerar menos. E um indivíduo, um agente do sistema que pode ajudar muito são as hidrelétricas. Aqui no Brasil, a gente sabe bem como hidrelétricas funcionam muito bem, com bom planejamento, porque a nossa matriz energética é maravilhosa, a gente tem uma quantidade de hidrelétricas enorme. E a hidrelétrica ela funciona com base em reservatório. Então, quanto mais água você tem, mais energia sob demanda você consegue gerar, tá? O que isso significa? Isso significa que você abre o reservatório, você gera energia e pronto, você provê o quanto que você precisa. Mas isso causa um outro pequeno probleminha, que é o que a gente chama de dilema do operador, tá? Se você abre os reservatórios, suas decisões têm consequências. Porque diferente da termoelétrica, não é só ligar. Diferente das renováveis, não é quando está disponível você usa. Você tem que planejar à frente do tempo. Então, para uma hidrelétrica, você tem que pensar, o que acontece se eu utilizar os reservatórios? Bom, se eu utilizar os meus reservatórios de água e chover, não tem problema nenhum, porque eu vou reabastecer eles. Se não chover, eu vou ter um déficit no dia seguinte.
E aí isso causa que eu precise usar mais termoelétricas no dia seguinte. Então era melhor usar um pouco de hidrelétrica agora e um pouco no dia seguinte para usar as termoelétricas mais baratas. Agora, se eu vou gastar demais de um dia só, depois eu vou ter que pegar a mais cara. E se eu não utilizar os reservatórios, eu também tenho cenários positivos e negativos. Caso eu não opte por não utilizar os meus reservatórios para economizar água, para depois gerar energia, beleza, eu fiz uma boa escolha. Mas caso chova muito, pode ser que eu tenha um excesso, o reservatório não aguente aquela quantidade de água e a gente tenha que desperdiçar essa água que teria sido utilizada para gerar energia, que é o que a gente chama de vertimento. Isso é uma complexidade para só uma hidrelétrica no sistema. Agora você imagina um sistema, como eu falei, com dezenas dessas ou centenas dessas, a complexidade aumenta exponencialmente para cada uma que você adiciona, certo? Se são 4 possibilidades para cada hidrelétrica, a gente cresce drasticamente. Então a gente precisa de uma solução para otimizar isso. E é isso que o SDP faz e é isso que a gente fez para a Genesis. Mas para isso, a gente precisa de gerar cenários a longo e a curto prazo, o que torna extremamente complexa a nossa solução. Então, basicamente, a gente faz um planejamento todo a muito longo prazo, a gente pensa até um ano na frente, mais anos e anos e anos na frente, de como que a gente vai utilizar, baseado em séries históricas de geração. E depois a gente começa a dividir isso para fazer simulações em partes. Então a gente começa depois a pensar, beleza, eu sei como que eu vou operar de maneira geral nesse ano, mas e como que eu vou operar em cada semana específica desse ano? Depois a gente faz tudo isso para cada dia específico daquela semana, depois para cada hora específica desse dia, o caso que eu falei de, você sabe que naquela hora específica se ligam muitos eletrodomésticos e gasta-se muito mais energia. E eventualmente a gente chega até em tempo real e adiciona variáveis aleatórias, como as variáveis aleatórias que as renováveis precisam, sabe? Para a gente conseguir ter uma previsão legal e simular em tempo real. Então é mais ou menos esse problema que a gente precisa gerar, é mais ou menos essa confusão que a gente precisa dominar e a gente precisa de um processamento extremamente complexo e a gente precisa de muita força computacional para conseguir fazer tudo isso. E aí o Marcelo vai explicar um pouco para vocês sobre como é o PSR Cloud e como que a gente faz isso. Obrigado, João. Bem, bom dia, pessoal. Eu venho aqui falar sobre a solução PSR Cloud, né, que foi a solução usada para resolver esse grande problema da simulação que foi feita, né, na costa oeste dos Estados Unidos. Iniciamos o desenvolvimento do PSR Cloud por volta no finalzinho de 2007, né? Ele sempre foi concebido como uma solução Software as a Service, que simplifica a criação de um cluster HPC para resolver esses problemas de otimização que o meu companheiro comentou aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, a Amazon lançou o serviço EC2 por volta de dezembro de 2007, né? E a gente começou a trabalhar com essa solução justamente nessa época, né? Então a gente tentou criar uma solução de Software as a Service por volta de 2007 para resolver esses problemas de HPC. Só para tentar entender aqui, alguém trabalha com HPC? Aqui no... Tá, na realidade o HPC é um conjunto de computadores rodando em paralelo para resolver um problema de otimização matemática, né? Eles precisam de um acoplamento muito forte, né? Então existe muita comunicação de rede, é uma coisa bem complexa. Passando aqui para o próximo slide. Bem, para criar esses clusters HPC, a gente utiliza a solução Spotfleet da AWS, né? Essa solução, o Spotfleet, ele permite que criemos cluster HPC. Vocês devem perceber durante a apresentação que falamos que as nossas soluções usam cores, né, para resolver os problemas. Então, por que a gente não mencionamos instâncias e sim cores? Porque na realidade, quando trabalhamos com o Spotfleet, a nossa solução ela funciona de forma totalmente agnóstica ao tipo de instância da AWS. Então, se a gente precisa de um problema com 1.200 cores, por exemplo, a gente aciona o serviço Spotfleet e então
a AWS cria para a gente esse conjunto de máquinas para resolver esse problema, né? E a nossa solução consegue manter a consistência dos resultados independente do tipo de instância que é utilizada. Qual é o tipo de armazenamento que o PSR Cloud utiliza? Precisamos basicamente de duas soluções, né? Essa solução FS for Lustre é uma solução de disco distribuído, né, que tem um throughput de 1 GB por segundo a cada tera que você provisiona. E também tem uma solução Amazon S3, que é uma solução de disco de arquivo orientados a objetos, né? No caso do PSR Cloud, nossos modelos utilizam o sistema distribuído para guardar os dados de estados. Então, o que acontece? Como a gente precisa de uma baixa latência e esses modelos matemáticos, eles precisam executar muito rápido, eles precisam de um sistema muito rápido para poder não ter nenhum overhead na execução. E ao final da execução, né, isso é até uma vantagem competitiva, né, dos modelos da PSR, todos os dados são armazenados no Amazon S3. A vantagem que a gente tem é que a gente não precisa de fazer nenhuma ETL, nenhuma limpeza dos dados. Os dados são armazenados diretamente no S3 e podem ser utilizados depois mais na frente para o sistema de Analytics. Bem, essa é a arquitetura básica, simplificada do PSR Cloud. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Vermelho aqui. Ah, tá. Bem, pessoal, vou explicar aqui como é que funciona, né, a arquitetura do PSR Cloud. Os clientes fazem um upload para um bucket S3, os dados são automaticamente sincronizados com o Lustre. Uma carga de trabalho é colocada no Kiwi e automaticamente um cluster HPC é criado para executar esse problema, né? Durante a execução, o cluster HPC está lendo os dados do Lustre e ao final da execução ele escreve os dados num bucket S3. Com isso, todo aquele volume de dados que o João comentou, de 20 tera, é facilmente analisado por esse serviço Athena aqui. Bem, a nossa solução usa HPC com Spot. HPC com Spot vale a pena? Né? Essa é até uma pergunta que para começar a falar aqui, né? Quando você utiliza Spot, um cluster HPC Spot, você pode ter dois tipos de problema, né? Uma interrupção parcial ou uma interrupção total, né? Teu cluster todo ser desmontado. E como fazemos para resolver esse problema? Na realidade, como todos os dados estão armazenados aqui no Lustre, a qualquer momento o nosso sistema pode reiniciar todo o cluster, criando novas máquinas, e dessa forma elas poderão voltar no ponto onde estava. E é assim que funciona a nossa solução, né, para a questão de recuperação. Existem muitas propostas no mercado, como o Checkpoint, que permitem fazer esse restart, mas a PSR inventou uma solução própria de restart, dado que todos os dados de estado do nosso sistema estão armazenados nesse sistema de arquivos aqui. Bem, no final, abstraímos dos nossos clientes toda a complexidade de interrupção Spot, toda a complexidade de criar um cluster HPC. No final ele vai ter os gráficos. Desculpa. Eles terão os gráficos bem resumidos de tudo o que aconteceu e uma tela com um log de execução dos modelos, ok? Só um adicional, Marcelo. Esses gráficos todos, o sistema que a gente usa para fazer essa graficação, ele vem diretamente do S3 Athena, tá? Então a gente consegue fazer queries nesses dados que são, como são dados muito robustos e criados em grande quantidade, grande volume, é muito difícil da gente preencher um banco de dados com eles. Então a gente joga eles todos no S3
e o Athena consegue ler os dados do S3 como se fosse SQL. A gente consegue fazer consultas SQL para graficação, para apresentação e melhor mostrar para o cliente aquilo que ele está querendo descobrir na pesquisa dele. Bem, pessoal, para concluir, respondendo aquela pergunta que eu fiz, né, se vale a pena usar um cluster HPC com Spot, a resposta é o seguinte: com o Spot e o cluster HPC, a PSR consegue economizar alguns milhões de reais por ano só de fato de estar utilizando as soluções Spot. E até para concluir aqui a nossa apresentação, durante um brainstorm na empresa, algum colaborador perguntou quando que as nossas soluções, nossos modelos matemáticos vão usar a computação quântica. Essa é uma pergunta bem difícil de responder, né, porque tanto a parte de hardware quanto a parte de software é bem complexa nessas questões quânticas. Mas assim, uma resposta precisa que eu tenho para dar para vocês é que, independente de quando isso vai funcionar, com certeza a PSR vai se alavancar no uso dos serviços da AWS. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.